Olá, minhas lindas! Bom, na nossa arte terapia de hoje, nós teremos a aulinha dessa clutch lindíssima. Eu sou suspeita, sempre, né? Porque sou apaixonada por ela. Foi inspirada quando a nossa lindíssima atriz Giovanna Antonelli usou na novela Quanto Mais Vida Melhor, né? E aí bombou nas vendas, no crochê, continua bombando porque ela é a queridíssima. E hoje um fio diferente. Essa daqui foi confeccionada no fio náutico e eu gosto muito de fazê-la nesse fio porque já dá um brilho, né? A luz modifica um pouquinho, mas ela já dá um brilho na bolsa, todo especial por si só. Esse tassel aqui ele é opcional, essa corrente também é opcional, eu coloquei pensando em mim mesma, pelo manuseio da bolsa, né? Pelo fato de ela usava muito debaixo do braço, né? E eu não tenho muito esse costume, ficava pensando, nossa, será que tem uma outra maneira de usar, né? E talvez uma outra maneira, ter uma outra opção, né? E por isso eu coloquei essa corrente. Ela é toda forrada no seu interior. Esse imã é aquele imã costurável, tá? Bem tranquilo também de colocar. E aí vamos para as medidas. 24 centímetros, 19,5, tá? Gente, os materiais. Vamos lá, como eu disse, será um fio diferente, né? O fio será esse aqui, barbante brilho da Euroroma. Depois eu coloco aí na descrição a cor direitinho, mas é um rosinha, pra quem quiser saber. Imãzinho aqui, costurável, como eu falei, tá? Se encontrei nessas lojas de artesanato, de armarinho, tá? Bem tranquilo de achar. Também ele é muito tranquilo de colocar, tá bom? Essas coisinhas aqui é para enfeite da bolsa, tá? Isso é opcional. Vamos lá, meninas, encontrar em nosso cantinho de sossego, né? De paz, pra nossa arte terapia de hoje e vamos crochetar. Bom, eu já trouxe aqui a nossa base pronta para adiantar o nosso trabalho, tá? Será só correntinha a base, nada mais. Não precisa ser apertada, né? Porque senão vai dificultar o teu trabalho. E nem muito frouxa, porque senão vai ficar feio, tá bom? Faz ela aí normal. A primeira correntinha que você fizer, deixa ela, afrouxa ela, porque ela vai ser usada como pontinho, como correntinha. Geralmente em alguns trabalhos nós usamos como nó, tá? Então aquele nozinho que fica, você desfaz ele aí um pouquinho assim, nós vamos usar como correntinha. Nós precisamos dessa base num tamanho de 23 centímetros. E por que não por quantidade de correntinhas? Porque cada uma vai ter a sua tensão. Eu não sei como você tá hoje, eu não sei qual o seu grau, o seu nível de estresse, né? E isso interfere demais no nosso trabalho, tá bom? Então, para mim aqui deram 36 correntinhas, tá? Para você pode ser que dê mais ou que dê menos. E assim, ainda assim você chegue a 23 centímetros, tá? O que importa é a gente chegar na medida que precisamos. Nós vamos usar a de 4, tá? Mas eu vou deixar na lista lá inicial. Antes de iniciar, eu vou dizer o que nós vamos fazer, tá? Aqui, nesse momento, nós vamos subir uma carreira de pontos baixos, tá? Por que pontos baixos? Porque o ponto baixo, ele é um ponto firme
e ele vai deixar o nosso fundo estruturado, tá bom? Coloque seu polegar na última correntinha que você fez, tá? Essa daqui. Sobe 2 correntinhas. Deixa a sua mão bem levinha, tá? Nós aprendemos a conhecer a nossa correntinha. Quem não conhece, vai lá nos primeiros vídeos do nosso canal, tem lá mostrando. A nossa correntinha, ela tem essa primeira linha, tá? Que é a linha de cima, que é onde nós vamos pegar. Tem essa linha transversal e tem a linha de baixo, tá bom? Entrar com a agulha nessa daqui, dessa forma, assim, tá? E aí a gente vai sair lá do outro lado, tá bom? Ó, não é pra fazer isso aqui, ó, pegando as duas laçadas, pegando a transversal e essa laçada de cima, que aí você tá pegando aqui por baixo, tá bom? Então é só aqui, tá? Então vamos lá. Fizemos 2 correntinhas, sem laçar, sem nada. Nós vamos pegar nessa laçadinha aqui de cima, busca o fio e faz aí, dá uma alturinha, que é a altura das tuas 2 correntinhas já. Busca o fio e tira os 2 de uma só vez. Próximo ponto é esse aqui, mesma coisa, só na laçadinha de cima. Busca o fio. É ruimzinho de segurar nesse primeiro momento, mas aí com a pontinha do dedo você consegue segurar tanto aqui quanto aqui, dessa forma, tá? Dá uma alturinha, que é uma alturinha baixa, busca, tira os 2 de uma vez. Tá vendo? Cheguei aqui no finalzinho, tá? Aqui, ó, nossa última, que é o nosso pontinho, que vai ser uma correntinha, né? Vamos entrar na laçadinha de cima, normalmente, busca e faz o nosso ponto baixo, tá? Só segura aqui pra não escapar, tá bom? Depois a gente vai esconder esse fiozinho. Aqui, agora, nós precisamos de 5 pontos baixos no mesmo lugar. Não cabe, cabe. É igual coração de mãe, cabe sim. Pra gente fazer a nossa curvinha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo que eu puxei. Na mesma laçadinha, tá? No mesmo buraquinho. Ó, 1. Puxa, porque senão ele vai embora. Puxa aqui, senão ele vai embora. O primeiro lá que nós fizemos já conta, né? É o nosso sexto. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. E aqui, para não ficar soltando, porque vai soltar, tá, gente? Então precisa ser feito, tá? Divide a linha. Dá uma puxadinha para apertar mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo apertar. Ficar bem fechadinho, tá? Não ficar um buracão aqui. Um ladinho desse aqui. Pra cá. E vamos dar um nozinho. Então, vamos dar continuidade aqui, meninas. Esse fiozinho aqui da sobra, ele vai ficar sempre por cima do fio assim, tá? Por enquanto. Depois ele fica no lugarzinho dele, não vai te atrapalhar não, tá bom? Ajusta aí essa laçadinha que tá na agulha, pra ela não ficar frouxa.
nós vamos continuar pegando na laçadinha de cima, tá? Isso é muito importante e eu vou explicar a vocês o porquê dessa importância. E aí, com essa laçada aqui por cima, você busca aqui, entra no lugarzinho da laçada de fora, né, de cima, e dá alturinha, laça, tira os dois de uma vez. Faz aí teu pontinho baixo, tá? A mesma coisa, bota por cima, busca aqui a laçadinha de cima, traz o fio pra você, dá alturinha. É uma alturinha muito sutil, tá, gente? Para que o trabalho não fique com buraco, frouxo. Quando chegar no finalzinho, vai ficar essa pontinha aqui, assim a gente corta, tá bom? Mas ele está seguro. E por que nós pegamos só na laçadinha de fora, de um lado e do outro, Jéssica? Porque, gente, nós temos a opção de pegar nas duas laçadas, né, da nossa correntinha, na laçada transversal e na laçada de cima, né, que aí nós entraríamos desta forma aqui, tá? Ó, assim. E aí nós pegaríamos os dois pontos, olha aqui, as duas laçadas, perdão. Ó, essa laçada e essa laçada, tá? Só que aí, fazendo isso, ó, a gente entra aqui, certo? Fazendo isso, quando a gente termina o ponto, esse buraco aqui ele fica. Tá dando para vocês verem? E aí, esse buraco, ele só é retirado quando você faz um acabamento com agulha de tapeçaria, usando o próprio fio no final do trabalho, né? Cobrindo todo o buraco de ponto sobre ponto, né? E aí eu pensei, poxa, nós temos na correntinha, né, uma linha transversal que já ocupa esse espaço, né? Então eu não preciso fazer acabamento, é só eu pegar na laçada correta, certo? Então, de analisar, né, o trabalho, de analisar o ponto, o que você está fazendo, você consegue ver esse tipo de coisa e fazer aí de uma maneira mais eficaz o teu trabalho, te dá uma percepção bacana, né, um trabalho mais bem feito, né, e bom, também cheguei aqui no meu finalzinho, tá? O nosso final são aquelas duas correntinhas que nós fizemos. Ajusta o fio da agulha, tá? Pra não ficar frouxo. Busca o fio e dá alturinha e faz aí o teu ponto baixo, tá bom? E aí fica assim. O fio que eu disse a vocês, não fica ponto nenhum no meio, ó. Aqui do outro lado nós fizemos 6 pontos, lembra? Para fazer a nossa curva. Aqui nós precisamos fazer a mesma coisa, tá? Temos um de um lado, que são as duas correntinhas, e um que acabamos de fazer. Então, faltam 4, tá? Nesse mesmo lugar onde nós entramos para fazer esse ponto, tá bom? 4, tá? Feito isso, nós vamos aqui pro próximo ponto, que é esse daqui, que é a próxima correntinha que tiver do teu lado, sem laçar, sem nada. A gente vai entrar pegando pelas duas laçadinhas, tá? E fazer um ponto baixíssimo, que é ponto de fechamento, tá bom? E aí, ficando igual uma ponta com a outra, fica assim. E agora, nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixos, tá? Vem fazer
fazer aumento, tá bom? Só pontos baixos. E aqui a gente vai subir 1, 2 correntinhas, tá? Pode pegar nas 2 laçadinhas, tá bom? Não precisa pegar em uma só, não. É nas 2. Esses espaços. E aqui que você entra para pegar as 2 laçadas, ó. Pega as 2 de uma vez, tá bom? E aí, você vai fazer isso por toda a volta, só ponto baixo, sem aumento nas curvinhas, sem nada. Você só vai fazer ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Não deixa apertado, também não deixa frouxo, pra ficar aí um trabalho bacana, tá bom? Cheguei aqui no final, meninas, fazer o último pontinho aqui com vocês, tá? Se ficar com dúvida, qual é o meu último ponto? O último ponto é do lequezinho, tá bom? Aqui, no último ponto baixo. E aqui é onde eu fiz o primeiro, que foi a correntinha, né, para subir. Nessa correntinha, eu vou pegar pelo meio dela, tá? Assim, pegando na laçadinha transversal e a de cima, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Vamos começar a fazer a divisão do fundo para as laterais da bolsa, pegando pela laçada de cima, tá? Que é só essa daqui, mas serão meio pontos altos, tá bom? Dá uma alturinha, você vai entrar no mesmo lugar, tá? Onde você está, assim. Vai buscar o fio, vai passar só por uma laçadinha, tá? Assim. Vai ficar com 2. Vai dar alturinha nessa laçadinha que você buscou, tá bom? Laça, tira os 2 de uma vez. É isso que você vai fazer, tá? Vou repetir. A gente tá assim. Você vai dar uma alturinha, que é a altura de meio ponto alto. Você vai acessar aonde você está, que é essa laçada aqui, ó. Essa aqui, tá? Essa laçadinha aqui. Enfia a agulha aqui. Busca o fio. E vai passar só por ela, não é pra passar pela laçada que tá na agulha, não, tá? É pra passar só por essa daqui. Assim. E aí você vai ficar com 2 na agulha, tá? Dá uma alturinha, que é a mesma altura que estava aqui. Laça e tira as 2 de uma vez, tá bom? Aí você já tem seu primeiro meio ponto alto, porque nós não fazemos correntinha para subir, certo? Vamos dar continuidade, fazendo agora a nossa divisão, pegando pela laçadinha de cima, tá? Não pode esquecer, só essa daqui. Então, laça. Entra na laçadinha, busca o fio, tira de uma vez, laça, acessa a laçadinha de cima, busca o fio, tá com 3 laçadas na agulha, vai laçar e tirar tudo de uma vez, tá? E aí, você vai ver
esse relevinho aqui, tá? Essa aqui já é a divisão das laterais pro fundo, tá bom? Então, dá continuidade aí no meio ponto alto, ó, 3 laçadas na agulha, eu vou laçar e tirar tudo de uma vez, tá bom? Laça, entra, tira tudo. Vocês vão fazer até chegar aqui, tá? Na nossa curvinha, porque aqui a gente vai precisar fazer um aumento. Então, a gente chega aqui na pontinha, tá? Dos nossos 6. E aí, nós vamos fazer aumento no primeiro. No primeiro, você vai pegar pela laçadinha de trás da mesma forma e vamos fazer dois meio pontos altos no mesmo lugar, tá bom? São 6, né? Então, 4 sozinhos, tá? O último pontinho também o aumento, 2 juntos no mesmo lugar, tá bom? A regrinha é só essa, 2 juntos no primeiro ponto dos 6 e 2 juntos no último ponto dos 6, tá bom? Vai ser da mesma forma também do outro lado, tá? Se você tiver dúvida, se você abrir, você já vai ver que esse miolinho é onde tá os teus 6, né? Então, daqui já é onde você precisa, sabe, dos pontos, Jéssica, por cima, tá bom? Sempre por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui do outro lado, só para reforçar e não esquecer. Primeiro dos 6, 2 juntos no mesmo lugar. Agora 4 sozinhos. O último, 2 juntos. Por que isso, Jéssica? Para que esse aumento? Esse aumento é para que não afunile na hora da gente subir as paredes as laterais da nossa bolsa e ela encolha na parte da gente subir, tá? Fechamento, você vai entrar aqui no teu meio ponto, o primeiro meio ponto alto que você fez, você vai pegar ele pela lateral, tá? Porque aqui em cima só tem uma laçada, vai ficar frouxo. Então, pega aqui pela lateralzinha, que vai ter 2 laçadas, tá bom? Ó, tem 2 laçadas aqui. E aí, você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? E terminar dessa parte. Reparar que vai ficar tipo uma canoazinha e é isso mesmo. Agora nós vamos subir as laterais da nossa clutch, tá? Será toda em pontos baixos, sem aumentos, não precisa mais de aumentos nas laterais. Mesma coisa aqui no início, tá? Do nosso ponto, você vai entrar na laçadinha de onde você está, vai buscar o fio. Só que dessa vez você vai passar pelos 2 de uma só vez, tá? Assim. Faz uma correntinha, tá? Ponto baixo. Aqui, você bota um marcador, que eu esqueci de falar dele lá no material, mas vou colocar lá na lista. Pra dar um norte de onde você tá iniciando, tá bom? E aí, você passa para a próxima correntinha, para o próximo ponto,
vai pegar pelas duas laçadinhas, não tem mais relevo, tá? Ponto baixo toda a volta até chegar no marcador, tá bom? Então, meninas, cheguei aqui no finalzinho, tá? Vamos tirar o marcador. Eu esqueci de falar, se você não tiver um marcador, eu tô usando um alfinete, né? Mas tem aqueles marcadores que não tem pontinha, né? Assim, que fure, mas se você não tiver nenhum nem outro, pode ser uma linha de outra cor, qualquer coisa que só te marque onde você tá, onde você iniciou, tá bom? Aqui, onde tá o teu marcador, tem a parte, a primeira parte de baixo e tem a correntinha que é feita, né? Ela fica meio de ladinho, tá? E é nessa correntinha que você precisa fazer, que é essa daqui, tá bom? Tá aqui do lado. E aí, pegar nas duas laçadinhas não tem como, porque ó, senão fica, você vai entrar no buraco, você vai entrar debaixo do ponto, tá? Porque não tem uma estrutura de ponto embaixo dele, certo? Só tem uma correntinha. Então, você tem que pegar por cima, que é entre uma laçada e outra, que é a laçadinha e a transversal, tá bom? Então, entra, busca o fio e faz o seu ponto baixo. Só isso, tá? Coloca o teu marcador de volta. Eu não vou voltar aqui a cada carreira não, tá, gente? O marcador, ele serve só para te direcionar onde você tá começando. Para você não ter que ficar tirando e colocando, você pode colocar ele na direção do teu início, assim, sabe? Que aí você sabe que é aqui que tu tá iniciando e terminando. Ah, Jéssica, mas por quê? Vocês viram? Nós não fizemos fechamento aqui de ponto baixo, de ponto baixíssimo. Nós continuamos com ponto baixo. Então, é um trabalho circular, ele continua, ele não para, tá? Então, uma hora a gente vai ter que parar, né? E é bom que a gente pare onde começamos. Como sempre fazemos, o lado de trás da clutch, tá bom? E é por isso que a gente precisa desse norte, tá? Então, deixa aqui nessa direção o teu marcador e você sabe que é aqui que tá iniciando. Conforme tu for subindo, aí você sobe o marcador, tá bom? Nós vamos fazer, dar continuidade aí, ó, teu próximo ponto é esse aqui, ponto baixo, e assim tu vai seguindo em pontos baixos, nada mais. Ponto sobre ponto, sem aumento, sem pegar em uma só laçadinha, sem nada, tá? É só isso. Vai ficando assim, tá bom? E aí, você vai subir até completar 17 a 18 centímetros. Aqui, tá? Todo o corpinho da nossa clutch, a medida dela, exatamente 17. Essa medida de altura pode variar também, tá? Você pode fazer num modelo tipo carteira, né? Sendo um pouquinho menor, tá? Isso aí fica de acordo com o teu gosto ou também uma proposta de modelo para cliente, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês? Não vermos início e fim no nosso trabalho. E às vezes, alguns trabalhos, a gente vê uma marca. Você começa aqui e o teu ponto no final vem pra cá, sabe? E você não vê isso da maneira como nós trabalhamos, de não fazer correntinha, sabe? De pegar daquele modo. Então fica muito bacana, vale a pena vocês seguirem aí as dicas, né? Porque um dia eu já fiz daquela forma, sabe? Só que
me incomodava e eu busquei uma forma de melhorar, uma forma que me agradasse como cliente também, porque eu também sou cliente, né? E um dia eu encontrei. Aqui está o nosso alfinetezinho, vamos deixar ele aqui, tá? Nós ainda vamos precisar dele para essa última parte. Agora nós vamos fazer um acabamento. Eu não disse no início, mas vai estar lá na listagem inicial. Esse acabamento nós vamos utilizar a agulha de número 5, tá? Para ficar um pouco mais sobressalente. Fazer por toda a volta, toda ela, sem aumento, sem nada, pontos baixíssimos, tá? Aquele ponto que não fazemos nada, nem aumento, nem laçada, nem nada. Só entra, tá? Nas duas laçadinhas, deixa eu pro lado de cá, duas laçadinhas, bem frouxinho, tá? Porque senão ela emborca. E passa pela laçada da agulha. Ó, só isso. Aí dá uma largadinha assim que você fizer o ponto, que aí já não aperta, porque senão a bolsa começa a fazer isso, ó. A enrugar, tá? Ela começa a apertar. Então não pode. Deixa aí bem frouxinho mesmo. Quanto mais frouxinho, mais bonito fica. Vai fazendo a volta toda, até chegar aqui no alfinete. Cheguei aqui, terminado. Já podemos tirar o nosso alfinete. E nós vamos construir aqui uma correntinha. Nessa correntinha aqui que nós fizemos, nós vamos entrar, que é a primeira, né, que nós fizemos, nós vamos entrar com a agulha de trás para frente, assim, tá? Puxar esse fio lá para trás, assim, tá? Bota esse fio agora para frente, assim. E aí no último pontinho que você fez, que é esse daqui, entra com a agulha de frente. Pode ser numa laçadinha só, tá? E busca o fio para passar por aqui. Eu, como tô com uma agulha mais fina, dificulta um pouquinho meu trabalho. Mas ela vem. Tá feita a nossa correntinha. Ó. Tá as pets querendo sair no áudio. Tá? Ó, dá pra ver ela aqui, ó, dando uma puxadinha. Fica perfeitinho, né? Nem parece que fizemos algum fechamento aqui. E agora, esse fio nós vamos levar lá pra trás, que é por dentro da bolsa, tá? Assim. Pode abrir ela assim. Vamos abrir o fio, tá? Pra fazer a amarração, tá? Prontinho. Ó. Tá? E aí, agora nós vamos fazer a parte da abinha, tá bom? Nós vamos iniciar essa parte com o círculo mágico, tá? Dá uma laçadinha nos seus 2 dedinhos. Segura aí o xizinho com o teu polegar. O teu anelar ajuda a segurar a linha do novelo. Eu tô usando agulha de 5, tá? Pra essa parte da aba.
por debaixo da primeira linha, puxa a segunda linha, vira para cima, busca o fio do novelo e tá pronto aí o anel mágico, tá? Aqui nós vamos fazer mais uma correntinha e aqui dentro nós vamos colocar 6 pontos meio altos, tá? Aqui já temos esses dois que já equivale, esse ponto que já equivale como um deles, então faltam 5. Ponto meio alto, dá a laçada, entra no espaço, né, na argolinha, busca o fio, dá a alturinha, que é a altura que você já tem aqui como base, ficou com 3 laçadas na tua agulha. Vai laçar o fio do novelo e passar pelas 3 de uma só vez, tá? Esse é o ponto meio alto. E 6. Certo? Aqui, esse fiozinho é o que a gente puxa. Depois a gente arremata. Agora, nós vamos virar o trabalho. Vai entrar na nossa primeira laçadinha, buscar o fio. Vai passar pela primeira laçada. Eita, venha. Assim. Já tem aí o teu ponto, tá bom? Pra gente não ficar com as 3 correntinhas aqui. Ou 2, né? Dão de início, tá? Próximo ponto, os 4 pontos seguintes serão de aumentos, tá? Os 2 juntos no mesmo lugar, pegando pelas 2 laçadinhas. Não pode se deixar enganar. Aqui do lado temos as correntinhas que foi de início, tá? Nós precisamos entrar nela para fazer o último ponto, que é sozinho. Aqui também fizemos um sozinho. Então laça, entra aqui, pode ser só uma laçadinha mesmo, tá? Não tem problema, tira os 2 de uma vez, tá bom? Mesma coisa, vamos virar o trabalho. E vai ficando assim, tá? Como se fosse formando um leque, né? Nesse momento. Passa numa laçadinha, fica com 2, laça, tira as 2, tá? E agora nós vamos fazer um com aumento, um sem aumento, um com aumento, um sem aumento, tá bom? Aqui é com aumento, tudo em meios pontos altos. Agora já facilitou aqui pra mim, né? Afrouxei um pouquinho mais. Próximo sozinho. Próximo do juntos, o ponto sozinho. Só que você pega pela laçadinha na lateral, tá, gente? Aqui do ladinho não. É por aqui, tá? É nessa laçada aqui. Essas 2. E não aqui em cima, tá bom? E por que, Jéssica? Por quê? Quando você pega aqui, você tá deixando aqui retinho, ó. Se você pegar em cima, aqui vai ficar sobrando um espacinho, entendeu? Então, a nossa intenção é deixar aqui retinho e aqui retinho, beleza? Essa 4ª carreira você repete, tá? A terceira vai ser um sozinho, um junto. Cheguei aqui no final. E agora, nós vamos fazer
nosso início aqui de ponto normal, tá? Pegando a nossa laçadinha, busca o fio, passa numa só, assim, laça, tira os dois e agora uma correntinha, tá? O que nós vamos fazer agora é a parte dos pontos puff, tá? Que é aquela parte que fica parecendo fofinha, né? Maiorzinha, gordinha. Nós chamamos isso de ponto puff, tá? Não tem nada de difícil, vocês vão ver. Laço o fio. O próximo ponto, tá bem pertinho. Essa próxima correntinha aqui, nós vamos pular, tá? Nós vamos para a segunda, tá? Correntinha do lado, ponto de base do lado. Laçou, entra, busca o fio da altura, que agora esse ponto aqui ficou bem altinho e é isso que precisamos mesmo, tá? Segura, laça o fio de novo, não faz nada, tá, gente? A gente só laçou, deu altura e para. Laça, entra no mesmo lugar, busca o fio, dá altura, para. E por último, laça no mesmo lugar, busca o fio, dá altura e para. Agora, nós vamos tirar todas essas linhas de uma só vez, tá bom? Assim, laça, busca o fio do novelo, passa por todos, faz uma correntinha para prender e uma correntinha de separação, tá? Nós vamos pular aqui um pontinho. Esse é o ponto puff. Muito prazer para quem não me conhece. O processo de entrar e segurar são 3 vezes, tá bom? Então, laçou, pula um pontinho, próximo, entra, busca o fio, dá altura. Pode dar uma altura grande, tá? Segura, laça, busca o fio, dá altura de novo. Segura, laça, busca o fio, dá altura de novo. E agora vamos tirar tudo de uma vez. Prende com uma correntinha, uma de separação. E vai ficando assim. Aqui no meu finalzinho, ó, vai ficando assim, tá? Nós vamos virar o trabalho. A gente vai entrar aqui. Vamos iniciar pegando na nossa laçadinha do mesmo lugar que estamos, normal. Vamos passar por uma laçadinha só dessa, que é essa aqui da frente. Nem sempre ele colabora, tá, gente? Mas é normal. A gente segura aqui embaixo e ele ajuda. Dá uma alturinha aí. Laço, tira os dois. Uma correntinha, tá? Agora, aqui, aonde tem o nosso ponto puff, nós temos uma correntinha, lembra? Aqui ela, tá? Aqui você vai fazer um meio ponto alto, tá? Dentro desse espaço aqui, desse quadradinho, você vai fazer 2 assim, tá? Entrando no espaço, desse jeito. 2 meios pontos altos, assim. O próximo é o ponto puff já, ó. O pontinho dele aqui. Entra e faz um ponto meio alto. Espacinho, 2 no mesmo lugar. Vamos pegar, laça nessa laçadinha aqui da lateral, não é aqui em cima, é na lateral. É de ladinho, pra ele
ficar retinho, tá? A alturinha tem que dar uma puxadinha mesmo, tá, gente? Senão ele não sobe, tá? E ele vai ficando assim, tá bom? Agora nós vamos fazer novamente uma carreirinha de puff. Trabalho virado, mesma coisa, vamos entrar na laçadinha, tá? Segura aqui embaixo, tá, gente? Pra te facilitar. Passa por uma laçadinha só, dá uma alturinha, passa pelos dois, uma correntinha. Laça, pula, próximo, vem no segundo, laça, dá altura, segura. Laça, entra, dá altura, segura. Laça, entra, dá altura, vai tirar tudo de uma vez. Um pontinho para prender, uma correntinha. Laça, pula um pontinho, próximo, mesma coisa. Segura, laça, segura, terceira. Tem nada difícil, né? Só parece. Agora, meninas, chegando aqui no último pontinho, tá? Tem aqui mais um pontinho de base. Nós vamos pular ele e fazer um aqui pegando pela laçadinha lateral e fazer um meio ponto alto sozinho, tá? Vamos virar o trabalho. E agora, mais uma carreira como da anterior, tá? Essa é de repetição, uma só de meios pontos altos, duas no espaço, uma em cima do puff, duas no espaço e uma só de puff. Cheguei aqui, fazendo da mesma forma, pegando pela nossa laçadinha, segura aqui com o polegar. Eu gosto de fazer esse início porque às vezes esquece, né, gente, como inicia aqui o nosso primeiro ponto, tá? Então, por isso que eu faço esse primeiro pontinho, porque eu já podia iniciar lá com o nosso ponto puff, né? Mas eu gosto para não... Porque às vezes tem esquecimento e é normal, né? Agora nossa última carreirinha de ponto puff. Vocês verem que está, ó, no tamanho da bolsa, tá? Passa 1 milímetrozinho. E é isso mesmo, tá bom? Para que não fique para dentro da bolsa, mas sim um pouquinho fora, e é isso mesmo, tá? Então, isso a gente verifica, faz os nossos testes, justamente cada carreira que a gente faz equivale ao tamanho, né, de largura da nossa bolsa, de acordo com os testes que já foram feitos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir todo o nosso contorno, tá bom? Então, aqui a gente faz uma correntinha. Só que reparem que o nosso ponto tá de lado, né? Assim em pé. E assim ele tá de ladinho. Nós vamos fazer o ponto baixo na estrutura do ponto, tá? Não é no buraco, é na estrutura. Então, nós vamos pegar, abrir um espacinho aqui dentro dele, assim. Busca o fio e faz aí um ponto baixo, tá? Aqui já tem um buraquinho do lado. Já ficam bem visíveis, né, os espaços que a gente precisa fazer, então não tem erro.
caso, cada primeiro meio ponto alto que nós fizemos, né, nós estamos fazendo os pontos baixos para ficar retinho, para que a gente faça a união da aba na bolsa, tá bom? É isso que nós estamos fazendo. Naquela argolinha que foi o nosso círculo mágico, lembra? O nosso círculo inicial. Aqui dentro, se tiver apertadinho, vocês afrouxam, tá? Porque eu afrouxei o meu com uma agulha mais fininha. Aqui dentro nós vamos fazer 2, tá bom? 2 pontos baixos na mesma argolinha. Se quiseres ir escondendo o fiozinho, deixa eu já ensinar. Divide aí, tá? De vocês. Então, como sempre, a gente passa uma bandinha para um lado, dá a primeira laçadinha, bota ele pra frente. Deixa eu ajeitar. Aqui onde tinha meio ponto alto, e aqui é o círculo mágico. Eu apertei o trem, né? Agora eu vou ter que fazer com a agulha mais fina. Maravilha. Não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo. Só deixar bem frouxinho, tá, gente? Ó. No ponto baixo. Deixa o fio aqui por cima, tá? E aí você acessa o buraquinho, busca o fio e daí o seu ponto baixo. Acessa de novo, o fio vai estar sempre por cima da agulha, tá? Ponto baixo. Agora já foi. Continua aqui no seu lugarzinho. Ele vai estar sempre aqui, ó, por cima da agulha, tá? Não faz puxado, tá, gente? Porque senão vai enrugar essa parte e não pode, porque a gente precisa dela bem retinha. E aí, gente, aqui nós vamos fazer o acabamento, tá? Dessa parte aqui frontal, porque ela já é toda retinha. Então, é só mesmo acabamento, né? E nosso acabamento vai ser todo em pontos baixíssimos, tá? Onde tem correntinha, ponto baixíssimo. Aqui nós já temos uma, que é essa daqui. E aí você já faz um ponto baixíssimo. Aqui do lado. Aqui onde tem o nosso pontinho. Aqui, o que nós vamos fazer? Nesse espaço, não dá para fazermos 2 pontos baixíssimos no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e um em cima da correntinha. E você vira a correntinha assim, você olha ela de cima, tá? Entra, introduz a agulha, busca o fio e faz aí o ponto baixíssimo, tá? Dá uma largadinha, tá? Sempre dá essa largadinha. Deixa eu ver. Entra no espaço, baixíssimo.
correntinha do lado, a gente pega por cima, baixíssimo, pontinho do lado, pelas duas laçadinhas, baixíssimo. Cheguei aqui no final, olha como fica lindo o nosso acabamento. É de suma importância termos acabamento no nosso trabalho, tá? Acabamento em todos os níveis, acabamento no início e término de trabalho, né? Acabamento nessas partes, né, que vão ser muito aparentes no trabalho, seja de bolsa, seja de qualquer outra peça. Isso é muito importante, tá? Seja para você ou principalmente para a venda. E aí vocês separam aqui antes de cortar o fio, tipo 1, 2. Agora nós vamos colocar a aba na clã, a parte oposta, né? Como eu identifico a parte oposta? Se você não arrematou aqui, se você não puxou o fio, né? Assim como eu não puxei, ó, a parte de trás, por onde está atrás o fio, é a parte oposta, tá? A parte da frente é esta, tá bom? É onde o fio tá assim, direitinho. E é onde tá a sobra do fio, aqui na lateral, é a parte de trás. Nós temos 2 pontinhos. Nesse primeiro pontinho aqui, nós vamos prender a pontinha, ó, a pontinha da nossa abinha, tá? Com um marcador, um alfinete. Prende numa parte de baixo para não te atrapalhar na costura, tá? Só para te sinalizar, para te ajudar a não fugir da posição. Do outro lado, a mesma coisa. Nessa lateral, nós também temos 2 pontinhos. Ó, esse e esse. Nesse primeiro ponto, ó, encaixa perfeitamente, tá vendo? É onde nós colocamos também. Vamos colocar aqui. Calma aí. 2, é aqui. Vamos colocar o nosso alfinete. Mas é bom você colocar também um alfinete aqui no meio para não correr, tá? Coloca aqui também, porque você vai usar pontinho por pontinho, entendeu? Ó, cada pontinho desse você vai utilizar juntinhos. Então é bom que eles estejam um juntinho do outro, tá? Então, que não fujam. Então, se você vê que tá frouxinho, bota aí mais alfinete até que fique bem firme para te facilitar, tá bom? Aqui tá assim, né? A gente faz assim. Puxa, puxa todo o fio. Pronto. Vamos virar aqui assim. E aí, nós vamos trabalhar só com uma laçada desse lado e também uma laçada desse lado, tá? Encontrando essas duas aqui para costura ou para unir um lado com o outro. É só isso que nós vamos fazer, tá? Esse
essa primeira laçada aqui, nós vamos puxar ela direto. Cadê aqui? Nosso pontinho é esse aqui, tá? Leva ele lá pra dentro por inteiro. Feito isso, meninas, a linha já aqui pra dentro, nós podemos costurar com a agulha de crochê mesmo, tá? Quem não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema. Dá pra você fazer a união da peça, das duas peças com a agulha de crochê, tá? Só você usar uma agulha um pouco menor para te facilitar entrar nas laçadinhas, tá bom? Será pego só na laçadinha de fora da abinha, ó. A aba tem a nossa correntinha, né? Essa aqui tá bem larguinha porque já é a última, ela fica mais frouxinha. Mas tem as duas abinhas, nós só vamos usar essa daqui de fora. Essa daqui vai ficar virada assim pra dentro, então ela não vai estar visível, tá? Então vai ser só essa daqui. Do mesmo modo é a parte da clutch, tá? Nós só vamos usar essa parte aqui, tá? Essas daqui de fora. Essas daqui de dentro é como se tivessem também invisíveis junto com a abinha, tá bom? Então nós vamos usar só essa e essa laçada, beleza? E aí você vai entrar na laçadinha, entrar na outra laçadinha, sempre na mesma direção. Observem bastante isso, tá? Você vai perceber uma diferença porque aqui nós usamos uma agulha de número 5. Esse lado de cá é com a agulha de número 4. Então é diferente, né? Eu não sei como tá o ponto de vocês. O meu tá bem apertadinho, então eu vou notar essa diferença. Então eu vou estar sempre tendo que encaixar na mesma direção os pontinhos. Então vamos lá. E aí vamos puxar esse fio pro outro lado, tá? Desse modo. Quem entende um pouquinho de costura, é só costurar normal. E com a agulha de crochê é só você seguir assim. Entra numa laçada, na outra e busca o fio, tá? E quem quiser usar a agulha de tapeçaria, é a mesma coisa, tá? Nós vamos entrar de um lado, na mesma direção do outro lado e fazer aí a costura. De um lado, deixa eu posicionar aqui para ver se eu tô na posição certa. Aqui. Aqui. Bom, cheguei aqui no finalzinho, meu penúltimo ponto, aqui, deixa ele demais, desperdício. E o último pontinho aqui, que é meio de lateral. Aqui tenta ver se não vai ficar frouxo nem nada, porque como é pontinha, então a gente precisa depois arrematar e amarrar bem. Vamos tirar os marcadores aí, os alfinetes que vocês colocaram. Olha atrás como fica, tá vendo?
esse detalhe aqui, como se você tivesse já feito um ponto, né? Uma carreira de pontos baixos aqui para unir um com o outro. Na verdade, nós não fizemos, né? Nós só costuramos, pegando pelas duas laçadinhas de trás. Aí fica assim, bem bacana, né? Bom, meninas, agora vamos começar a parte da forração, tá? Isso aqui é um tecido comum, era uma blusa, tava para ser descartada e a gente não descarta tecido, né? Nunca. Não há desperdício. E aí você coloca a sua clutch em cima do tecido e você vai deixar mais ou menos um dedinho, né, para você fazer a costura, tá? Aqui em cima deixa um pouquinho mais, uns 2, 1,5, tá bom? Aqui o que eu fiz? Eu deixei a parte que já tem costura para baixo, que aí eu não preciso fazer a costura, né, nos 3 cantos. Eu só vou fazer aqui numa lateral e na outra, beleza? Vou colocar do lado avesso, tá? E aí vamos costurar as laterais, tá? Aqui a gente deixa por último, porque nós vamos botar o imã, tá bom? Quem tiver máquina, é bem rapidinho, só passar aqui a costura e aqui, tranquilo. Eu tenho, mas não posso disponibilizar minha filha nesse momento, então eu tenho cor, linha nesse tom, e aí o nylon, ele nos facilita muito nesse ponto, porque aí você não precisa ficar comprando linha de tudo quanto é cor, entendeu? Só o nylon já tinha suficiente. É só fazer aí um nozinho bem firme, né? E a costura é simples, tá, gente? Nada demais. Faz aí a costura que tu sabes e... Bom, terminei aqui. Vou botar do lado certo. Fica direitinho. E agora vou dobrar ao meio. E aí, gente, vamos marcar aqui o meio. Eu não vou riscar para não ficar aparecendo, né? Porque tá do lado certo. Então vou coloco uma agulha, um alfinete, só para marcar aqui, que aqui é o centro, tá? Assim. Só isso. Pra gente poder fixar o nosso imãzinho. Medir se tá no tamanho, sempre meçam pra saber se tá do tamanho direitinho. Pode diminuir mais um pouquinho. Então, desce assim. Essa bordinha aqui, ó, não é pra aparecer o tecido, tá bom? Então é bom que a gente deixe essa bordinha, metade desse primeiro ponto aqui, dessa primeira carreira, sem aparecer o tecido, tá? Então, a gente faz assim. Agora, gente, se vocês não tiverem, não tem problema. Mas esse aqui é aqueles pedaços de courino, sabe? Courino a gente encontra loja de tecido, sabe? É uma bolsa que já tá velhinha. Aproveita aí o tecido, nada de desperdício. Uns 3 centímetros. É pouca coisa, tem 2, não, tem 4 centímetros.
aqui, ó. Já dá um piquezinho com a tesoura. Só isso. Esse outro aqui eu já fiz. Agora a gente vai marcar aqui onde vai ficar o nosso ímã. Na bolsa, o forro vai ficar meio centímetro abaixo do topo, né? Então a gente pode colocar na metade dessa dobra aqui, dessa marcação, né? Então tem esse pedacinho aqui que faz parte do ímã, que vem junto, que a gente pode usar como uma base para nos ajudar aqui nesse momento. Teu alfinete ou a tua agulha, tu deixa porque é onde tá marcando o meio, tá? Ver se tá focando direitinho aí. E aí tu vem aqui com a tesoura, uma tesoura de pontinha, tá? Pra dar um piquezinho aí, aonde vai ser o meio. Para ficar igual lá do outro lado, eu enfio a minha tesoura e tento alcançar lá do outro lado. Vai dando aí uns piquezinhos, né? Porque tem algumas camadas de tecido até a gente chegar lá, né? Cheguei. Que aí vai ficar igual. Vamos ver com uma parte do ímã. Você enfia no buraquinho que você acabou de fazer, tá? Assim. Pega o courinho. Coloca. O meu aqui ficou altinho. Vou cortar. Pega essa última partezinha aqui. O lado mais grossinho é pra dentro, tá? Coloca. E aqui é só você dobrar. Precisa fazer uma forcinha aí, tá? Deixa eu colocar aqui outra parte. A nossa proteção. Também vou ter que cortar. E a última parte. E agora a gente vai virar do lado avesso, tá? Ai, não me fure, não. Essa parte exige que a gente tenha bastante delicadeza, tá? Pra colocar... Deixa eu tirar esse negócio daqui que tá de bem comigo, não. Pra colocar tudo no seu lugar. Vou ter que abrir aqui. Pontinha, as pontinhas com pontinhas, entende? Então, use assim as mãos para
pegar as pontinhas, encaixar, deixar bem esticadinha. Ó, tudo bem esticadinho. Lateralzinha com lateralzinha. Tem que prender todos os lados, tá, gente? Então, gente, voltei aqui. Botei um marcadorzinho aqui para que o nosso imã fique bem no centro, tá? Então, eu contei o total de pontos frontal, tá? E aí, na metade, eu coloquei aqui um marcadorzinho para que aqui fique bem no meio, tá bom? Agora, viu, eu prendi toda a minha bolsa e nós vamos desvirá-la. Não tem como fazer isso, Jéssica? Tem sim. Vamos virá-la do avesso para costurar, tá? Ó. Vai devagarzinho. Se você usar um alfinete assim, facilita muito a sua vida, tá? Porque se usar aquele outro, você vai ser bastante furado nesse momento. Por isso que eu prefiro usar esse. Então, você vai virando assim, deixa eu afastar. E aí, tu estica lá dentro, deixa ela bem retinha, tá? Os cantinhos, ó. Tá vendo? Deixa bem retinho. Tá? Prontinho. Viramos, viu? Não é possível? Agora é só fazermos a costura. Vamos aí preparar nossa costurinha. Primeiro vamos ajeitar aqui para saber se tá tudo ok. Se toda a direção tá corretinha. Vamos esconder aqui o nozinho e fazer a nossa costura. A gente vai pegar no tecido e vai pegar numa laçada. Assim, tá? Ou seja, uma laçada interna, tá? Que não chegue do outro lado, tá? Então, você vai pegar. Gosto de pegar bem na pontinha e fazer os pontos bem próximos um do outro, tá? Porque fica bem perceptível, mesmo sendo nylon, fica a marca da costura, né? Então, bom, meninas, cheguei aqui no final, terminei toda a minha costura e agora nós vamos voltar com essa parte para dentro, tá? É só fazer do mesmo modo. Bom, gente, terminei aqui, tá? Ó. Tudo forradinho. E aí dá pra puxar o forro pra lavar, né? A costura fica bem bacana com nylon. Quanto menor for o pontinho, melhor, né? O fecho fica bem firme, fica bem bacana. E agora eu vou colocar a decoração. Isso é por conta da criatividade de vocês, tá? Eu optei por não colocar aqui do lado, mudei de ideia. Sempre coloco aqui do lado, né? E eu gosto de coisas diferentes. Não sei vocês, mas eu sou assim. E aí, eu vou colocar aqui, tá? Até tem uma bolsa lá no ateliê que eu também coloquei, é uma redondinha, coloquei na frente também, cheio de pérolas, ficou um charme. E aí, essa clutch eu quero colocar aqui na frente. Se vocês tiverem esse material, essas pedrinhas, né? Isso aqui encontro essas coisas de pedraria.
Mas isso aqui era um colar meu que eu já não usava mais, né? Hoje eu tô mais basiquinha, né? Com aquele colarzinho e que você não tira pra nada e nem coloca outro quando vai sair, esquece, tá tudo bem. Hoje eu tô assim. E aí você joga fora? Claro que não, né? Vai ser aproveitado. Eu adaptei algumas coisas, né? Pro tamanho exato. E aí você vai usar aqui um alicatezinho. Aqui tinha mais dessas correntezinhas, né? O colar tinha aqui entre as pedras, né? Tinha mais dessas correntes. E aí é só você abrir, né? Se for o seu caso, tá? Se não for, você compra essas pedrarias, esse negócio aqui que tá com essa curvinha, é um fecho retinho assim, parecendo um alfinete, né? E aí na pontinha depois você vai fazer essa curvinha, vai fazer o fechamento e travar a pedra. E aí você vai fazendo aí, montando uma pedra grande com duas pequenas, vai fazendo aí conforme te agradar, tá bom? Nas cores também que você quiser. Eu quis usar essas cores no bronze, transparente, umas cores assim, aqui tem o dourado, para dar uma quebrada no rosa, né? E o bronze que eu acho que também combina com esse tom, né? Eu acho que fica bem bacana. Mas vocês fiquem à vontade, se quiser botar um rosa mais claro, isso aí, ou só dourado também, fica a critério de vocês. Aqui eu deixei alguns elos, 2, 4, 5 elos. Verifica se todos os elos estão realmente bem fechadinhos, tá? E aí, uma agulha que passe pelo elo, para você passar a linha por esse elo. O que eu fiz, gente? Essa linha aqui é a mesma linha, eu só dividi ela. Vamos posicionar direitinho para sabermos aonde nós vamos prender com exatidão. Um espacinho do segundo pompom de cá, um espacinho do segundo pompom de lá, ok? Bem no princípiozinho, ó, é aqui. Então vamos lá. Vou puxar aqui a minha linha. As crianças saindo no áudio, para variar, né? Eu vou amarrar aqui, posiciona direitinho o elo, tá? Para ele não ficar torto, isso é muito importante. A gente só deu um laço, né? Nós vamos puxar os dois fios pro lado de dentro, um laço, mais um nozinho. Vamos esconder aqui o fio. Bom, meninas, acabei o arremate desse lado e vim pro lado de cá. Só não fiz direto para tentar vocês um único detalhe, que é fazer na mesma posição que está o outro lado, para que quando a bolsa se levantar, né, não fique desigual. Por exemplo, aqui tá na frente a corrente, tá vendo? E aqui também precisa estar na parte da frente a corrente, porque às vezes a gente vai prender sem perceber na parte lateral da corrente, entende? Aí ela vai ficar assim. Aí uma corrente aqui vai ficar para cima e uma corrente aqui vai ficar para baixo. E aí são detalhes, né? Mas como para mim faz diferença. Pra alguns não fazem, mas para mim faz. Então,
prefiro eu, né, fazer direitinho e prender aqui na mesma posição, que depois que se levantar, depois que prender, amarrar bem amarradinho, ela vai ficar no mesmo lugar, tá bom? Então vamos amarrar aqui e aqui só esconder o fio, tá bom? Um pouco mais pra frente, nó de uma laçada só. É como se você estivesse dando um pontinho, tá? Assim, ó. Uma argolinha, busca o fio, tira e aperta. Isso é um nó de uma laçada de um fio só, tá? E aí você continua escondendo. Aqui está prontinha a nossa clutch no fio da Eurohome, brilho, é um barbante, uma proposta diferente, né, da clutch, mas eu gostei bastante, ficou bem firme, bem estruturada, gostei. Essa decoração também ficou um charme. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido proveitosa, né, e tenha ajudado vocês, tenha sido compreensível a todas. Tudo é feito com muito carinho, com muita dedicação. E se vocês curtiram, gostaram, deixa aí o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal, né, a crescer, e a gente cresce juntas, ninguém cresce sozinho. E isso é só mesmo com a ajuda de vocês, tá? Um super beijo, que a graça de Deus acompanhe vocês por onde quer que vocês estejam.